Oi, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu passar uma informação aqui pra vocês. Eu tava no grupo de suporte hoje pela manhã e um dos alunos relatou a seguinte questão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no grupo. Sobre procedimento de solda, tá? Já antecipar pra vocês que solda é treino, tá? É prática. Tem que treinar muito, 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 muito. Quando você achar que você tá bom, você continua treinando pra ficar melhor ainda. Relatou o seguinte, tá? Eu até fiz alguns questionamentos para ele ainda não respondeu, tô aguardando aqui. Ele sinalizou assim: tenho enorme dificuldade em soldar componentes. Fico brigando com o ferro e com o estanho. Não sei soldar. Alguém consegue me ajudar? Então eu questionei ele de quais são os insumos que ele usa, qual é a marca do insumo, qual é a qualidade desses insumos, que isso influencia muito, tá? Às vezes a gente fica imaginando que não sabe soldar, quando na realidade o problema não é esse. Às vezes você sabe sim soldar, mas você usa um estanho de qualidade ruim, o teu ferro não está com a ponta bem preparada, não atinge a temperatura correta. Então você está fazendo todos os procedimentos corretamente, conforme foi instruído no curso que você fez, no treinamento que você recebeu, e não consegue aplicar na prática na bancada em função da qualidade dos seus insumos, tá? Então a primeira coisa que eu questionei a ele foi qual é a qualidade do estanho, do fluxo, da estação e do ferro de solda que ele utiliza para fazer os procedimentos, tá? Eu tô com uma placa aqui na bancada, eu vou dar algumas dicas para vocês. Eu questionei ele também de quais seriam esses componentes. Como ele ainda é iniciante, de repente ele está só tentando fazer um conector de carga e não está conseguindo fazer pino a pino, porque como ele sinalizou a questão do ferro de solda, eu não tenho certeza de qual componente seja. Vou aguardar ele me retornar, se for o caso, depois eu retomo aqui no vídeo. Mas se forem componentes menores, como bobina, capacitor, diodo, eu aconselho que vocês façam o uso da estação, tá? Porque para fazer com ferro de solda demanda uma habilidade muito maior que, enquanto iniciante, a gente ainda não tem. Então, com a estação, também tem que treinar, mas aí você dá o calor diretamente no local onde você quer remover o componente. Porque com o ferro de solda, como ainda não há habilidade manual, o risco de você resbalar em outros componentes e acabar tirando do lugar outros componentes com ferro ou com a base do ferro é muito maior. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se eu consigo direcionar o meu microscópio. Deixa eu posicionar aqui. Tava apanhando um pouco para conseguir fazer uso do microscópio USB, já tem um tempo que eu não trabalho com ele. Vou tentar dar algumas dicas aqui para vocês, tá? Enquanto eu arrumo, deixa eu só voltar aqui. Ó, referente ao uso do ferro de solda, deixa eu pegar um aqui. É interessante que vocês estejam com a ponta bem preparada, tá? Esse aqui eu até não usei ainda, ele é um ponta-faca, eu gosto bastante de trabalhar com ferro de solda ponta-faca. Deixa eu puxar mais pra frente, que como eu não trabalho nessa posição, o fio fica curto. Esse aqui é ponta-faca, tá? Não sei se dá pra ver. Tá? O que determina a qualidade da solda? A primeira coisa é a temperatura do ferro que vocês estão usando e se a ponta está bem preparada, tá? Aqui ele está 200 graus, que eu já havia deixado ligado para agilizar. Para fazer a limpeza da ponta do ferro de solda, eu uso esponja vegetal, não é molhada, tá? O pessoal comenta que isso aqui danifica a ponta do ferro e tal, mas vocês não podem usar isso aqui encharcado, tá? Faz sentido o raciocínio de você ter uma ferramenta que está quente e você vir em algo frio ou molhado, você está quebrando a temperatura da ferramenta. Mas basicamente ela não é molhada, tá? Ela é úmida. Você dá um pingo, aperta ela e tira o resíduo, ela vai ficar úmida, quase seca, tá? Para que você faça a limpeza da ponta. Quem não gosta de trabalhar com a esponja, pode estar fazendo o uso dessa outra aqui, que ela é tipo um bombril, tipo uma palha de aço, mas ela é própria para eletrônica, tá? Também dá pra usar. Eu normalmente uso essa aqui para tirar o grosso e limpezas mais finas eu uso a própria esponja, tá? Qualidade dos insumos, eu utilizo fluxo da Antec. Tá dando
pra ver. E eu uso bastante, desde sempre, essa solda aqui da Implastec, tá? Ela tem uma coloração mais escura, ela tem breu na composição dela, por isso que ela tem essa coloração, mas ela é boa pra fazer quase tudo, tá? Essa Dantec já é mais recomendada para quando vocês forem começar a fazer trabalho de rebalem, porque ela tem um serviço mais limpo, ela é no clean, não é que não precisa limpar, mas esse fluxo ele é incolor, então quando você faz o uso dele, o serviço ele fica bem mais limpo, a qualidade da solda também fica melhor, tá? O estanho eu uso da Solda Tech. Aliás, o estanho eu uso da Best, tá? Esse do carretel vermelho. Ele é 0,5 milímetro. E a composição dele de estanho para chumbo é 63 por 37, tá? É muito bom esse da Best. O pessoal usa bastante também da Cobix, é muito bom. Malha de soldadora, eu tô usando essa aqui da Relife, ela é boa, mas eu particularmente eu prefiro a da Icari, tá? A Icari é bem boa. Essa aqui eu comecei a usar faz pouco também, é muito boa, da Mechanic. Mas a da Icari eu ainda não encontrei melhor, tá? Pra fazer trabalho de microsoldagem, tá? É importante que vocês tenham uma boa pinça. Depois eu posso deixar no início ou no final do vídeo uma lista com quais as coisas que vocês precisam ter para soldar. Mas a qualidade da pinça que vocês vão tá usando é de extrema importância, tá? Uma pinça de precisão, de preferência que seja antistática, que seja ESD, tá? Mas se não for, tudo bem. Essa aqui que eu tenho, ela é bem fina. Ó, eu uso ela mais pra quando eu tô fazendo procedimento com CI, ela tem a pontinha bem fininha. Mas é interessante que vocês tenham pinças de precisão, tá? Pinças curvas também, dependendo do procedimento que vocês forem fazer. Então, ferramenta não é o mais importante, o conhecimento é o mais importante, mas a qualidade das ferramentas que vocês forem adquirindo com o tempo é importante que sejam de boa qualidade para vocês não passarem trabalho e de repente não pensarem que são vocês que não sabem trabalhar, tá? Fora o estanho em fio, eu tenho usado bastante. Eu não gosto muito de trabalhar, mas eu tenho usado, dependendo da região da placa onde a gente vai trabalhar, o estanho em pasta, tá? É muito bom. Então, de repente, essa dificuldade que vocês estão tendo para fazer a solda com o estanho em fio, vocês acrescentem um pouquinho de estanho em pasta, talvez o procedimento fique mais rápido, mais limpo e vocês não precisem estar dando tanto calor na placa, tá? Esse meu aqui já tá quase acabando. Então, eu vou fazer alguns testes aqui na placa para vocês darem uma olhadinha, tá? Deixa eu voltar lá pro microscópio, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Uma coisa que eu esqueci de comentar, que é de extrema importância, para que vocês tenham uma boa precisão quando vocês forem remover componentes, igual ele sinalizou ali. Deixa eu voltar na pergunta dele. Fico brigando com o ferro e com o estanho. Essa briga pode ter vários motivos. Primeiro motivo, ponta do ferro mal preparada. Segundo motivo, dele tentar posicionar o ferro na direção do componente e não conseguir, porque ele está com os braços soltos, tá? Então sempre procure uma posição na bancada onde vocês consigam posicionar a placa e manter os braços de vocês apoiados para quê? Para que isso dê precisão nos movimentos de vocês. Se vocês ficam com a mão no ar, quando vocês tentam tocar no componente, a mão de vocês vai ficar tremenda, vocês vão ficar balançando e não vão conseguir tocar no local correto e vão acabar bagunçando os outros componentes ali na placa. Então, basicamente seria isso. Vocês precisam apoiar os braços de vocês, os punhos, ou pelo menos aqui o antebraço e o punho, para que vocês consigam movimentar a mão com firmeza e precisão, tá? Então, tendo um local de apoio para apoiar os braços, se a mesa for curta e não puder, que pelo menos vocês consigam apoiar o antebraço e o punho, tá? Dessa forma, vocês vão ter uma precisão melhor e vocês vão conseguir direcionar o ferro exatamente nos pontos da placa onde vocês precisam, tá? Deixa eu de novo ir lá pro... Era pra ser um vídeo curto, mas eu falo mais que a boca. Daí uma coisa que é pra durar 5 minutos acaba durando meia hora. Deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui o meu... Já tem um tempo que eu não uso o
microscópio USB. Só mesmo quando eu vou fazer alguma demonstração. Ó, aqui eu tô com o meu conector de carga, ó. Eu vou só exemplificar e dar algumas dicas, tá? Vamos ver se eu consigo melhorar a qualidade dessa imagem. Tá fazendo sombra aqui. Vou ver se consigo ligar essa outra luz aqui de cima. Essa luz aqui é da minha caixinha. Tá ligada já. Só prender aqui, vamos ver se melhora a qualidade da imagem. The Bluetooth device is connected successfully. Ficou muito bom. Deixa eu pegar essa luz que tá aqui e colocar ela pelo lado de cá. Vamos ver se melhora. Aí. Ficou um cadinho melhor. Não muito. Desconectou aqui o meu. Tá. Aqui eu tô no meu USB, tá? Aqui eu tenho meu conector e todos os pinos dele. Não sei se não tá fazendo sombra pra vocês. Então, o que acontece? Deixa eu pegar aqui o outro ferro de solda. Que eu acredito que é o que vocês tenham aí com a pontinha mais fina. Que é o que vem na estação. Tô com o meu punho apoiado. Quero soldar pino a pino. Vou apoiar a minha mão. E vou ir ali na direção do pino do conector. Ó. E vou no lado. E vou no outro. Então, o que me dá esse movimento, essa precisão, é o punho tá apoiado na mesa, tá apoiado na bancada, tá? Dessa forma, vocês conseguem movimentar o ferro com movimentos de vai e vem da forma que vocês quiserem, tá? Porque é a mão de vocês que tá apoiada, que tá fazendo esse controle no ferro. Digamos que fosse um componente. Por que eu não aconselho a galerinha que tá começando a fazer troca de componentes com ferro de solda? Deixa eu achar um lugar aqui. Aqui pertinho do botão, ó. Aqui eu tenho um CI, tenho um resistor menorzinho, tenho um capacitor aqui, outro aqui, uma bobina maior aqui. Ó, percebam que a ponta do ferro, ela é quase do tamanho do componente, ó. O correto seria você acrescentar fluxo aqui, aquecer essa base e já estar com uma pinça aqui aguardando para quando esse componente entrar em fusão, você vir e soltar ele aqui. Por isso que eu recomendo que se faça isso com a estação, tá? Porque daí você já estaria aquecendo as duas bases. Quando entrar em fusão, você pode fazer pelo movimento de suspensão. Você vem e posiciona a pinça aqui, dá o calor e já fica segurando a placa no ar. Quando houver o aquecimento, o estanho vai entrar em fusão, essa placa vai cair para baixo e o componente vai ficar preso na pinça. Entendeu? Então é isso, gente. Eu vou aguardar para saber qual é a dúvida real que o aluno tem. Deixa eu desligar isso aqui. Qual é a dúvida real que o aluno tem, pra gente fazer um videozinho mais explicativo, tá? Deixa eu aproveitar para mostrar para vocês a ponta do ferro estando bem preparada, a diferença que faz na solda. Deixa eu pegar de novo como exemplo. Outra coisa, vai trabalhar com estação, primeira coisa que você faz, ao invés de chegar aqui e vir e dar calor direto, primeiro vocês fazem uma limpeza para eliminar as impurezas da placa. Depois vocês venham com a estação de ar quente e pré-aqueçam essa placa. Pode calibrar ela em 200 graus ou, não sei se é de vocês, se ela vai aumentando a temperatura conforme tira da base. Calibra ela ali em 380 graus e já vem com ela aqui dando calor enquanto ela está aquecendo. Porque daí vocês vão mudando a temperatura da placa, porque vocês estão com uma placa fria.
Se vocês vêm aqui direto com a estação em 300, 400 graus e tentam remover esse componente, essa placa tá fria, esse calor vai se dissipar por toda a área GND e vai se perder o calor, vocês vão ficar um maior tempão dando calor, tá? Então iniciem com uma temperatura mais baixa, em torno de 200 graus, e vão subindo gradativamente, aquecendo a placa meio que por inteiro, ou numa região onde vocês vão trabalhar. Aqueçam toda essa parte aqui. Depois vocês venham e façam a remoção, se for feito com a estação. Se não, uma dica interessante é placas mais velhas, que normalmente é o que os técnicos iniciantes usam para treinar, são placas mais antigas. O estanho, ele já tá velho, tá? Ele já perdeu as propriedades dele. Então vocês acabam passando raiva, vocês vêm com ferro de solda e não conseguem fazer a remoção. Deixa eu até deixar o meu ferro na temperatura que ele tá, ó. Ele tá com 250 graus, eu venho aqui, encosto, tento remover fazer entrar em fusão esse estanho, não entra, eu venho aqui, ó, tento derreter isso aqui, não derrete, vira um chiclete, vira uma coisa, não acontece nada, ou vira bolinha. Por quê? Porque a minha placa tá fria, eu tô tentando soldar num ponto GND e o meu ferro tá com a temperatura muito baixa. Então esse estanho não vai entrar em fusão, quando muito ele vai virar essa massa aqui, ó, que fica colando, fica grudando. Aqui tá tudo errado, tá? Então eu tenho a ponta de um ferro que tá mal preparada, a gente vai preparar ela, vou limpar ela aqui na esponjinha, vamos aumentar um pouquinho a temperatura do ferro. Coloquei aqui 400 graus, tá? Eu gosto de trabalhar com 380, mas coloquei aqui 400 graus. Limpei a ponta do meu ferro. Vou acrescentar um pouquinho de fluxo nessa pasta para... O que o fluxo faz, gente? Ele auxilia no ponto de fusão e ele meio que ajuda a hidratar essa parte da placa onde eu vou trabalhar, tá? Então a gente passou ali um pouquinho de pasta, nem precisava ser tanto assim. Venho com o meu estanho em fio, venho com o meu ferro que agora está com a ponta limpa e antes de começar a fazer o procedimento eu vou preparar essa ponta. Tá dando para ver aí? Venho na minha ponta e acrescento estanho. Como ele já está quente, o estanho começa a derreter. Ficou com muito estanho, vou lá na minha esponjinha, limpo. Já está melhorando, acrescento estanho. E vou limpando até toda a ponta ficar prateadinha, coberta por estanho. Ó. Agora eu tenho uma ponta que está preparada para trabalhar. Agora eu tenho uma ponta que está totalmente coberta por estanho, tá? Já acrescentei fluxo na minha placa. Venho aqui. Qual é a base para uma boa solda? Você vem, aquece a base e acrescenta estanho. Automaticamente, quando esse ponto atingir a temperatura, o estanho vai se fundir e ele vai ficar ali no lugar dele correto. Deu para entender? Vamos fazer na outra ponta aqui, ó. Eu venho, aqueço a minha base, deixo o ferro ali e acrescento estanho. Automaticamente o estanho ele encontra o local para onde ele tem que ir, ó. Tá vendo que ele entrou em fusão e tá brilhoso? Ah, coloquei muito estanho, ficou horrível, não tá legal. Usa malha, coloca um pouquinho de pasta nessa malha. Mesmo princípio, aquece a base, quando entrar em fusão ele vai sugar, ó. Deixa ali. Quando entrar em fusão, ó, viu que a malha começou a sugar? Tirou o ferro, ela vai ficar colada ali, porque daí esse estanho ele já voltou para o estado sólido, a malha vai ficar colada, não puxa. Vem com a malha de novo, encosta ela ali, espera o estanho entrar em fusão, entrou em fusão, você ergue. Viu que a gente tirou o excesso? Outra dica. Tá vendo esse estanho escuro aqui, todo preto? Quando vocês estiverem trabalhando por muito tempo numa região, é interessante... Deixa eu ver, cadê meu... Tá trabalhando por muito tempo numa região, começou a ficar nessa coloração assim, essa pasta ela já perdeu as propriedades, ela não é boa mais, vocês precisam remover ela,
faz a limpeza dela, que ela já não tá fazendo mais nada, tá? Não tá auxiliando em nada. Façam a limpeza da região e continuem trabalhando e fazendo os procedimentos que vocês precisam fazer, tá? Eu usei como exemplo o conector de carga, que normalmente é o que, quando a gente está começando, a gente mais faz. Se não for isso, eu vou guardar o retorno do aluno para ele informar pra gente o que ele exatamente está com dificuldade de fazer. Vamos usar como exemplo aqui esse conector. Vou tentar fazer ele pino a pino aqui. Coloco um pouquinho de fluxo. Vamos usar até o... Vamos fazer primeiro com um, depois com o outro. Vamos estanhar a ponta do ferro. Colocamos um pouquinho de estanho. Agora a gente vem aqui pino a pino. Deixa eu tentar fazer de forma que eu não fique com a mão em cima. Não sei se está dando pra ver. Ó, vem, encosta e puxa. Encosta e puxa. Encosta e puxa. Tá vendo que o estanho entra em fusão, quando eu tiro ele volta pro estado sólido. Ó, tá líquido. Aquela ali que é maior, acho que tá melhor pra enxergar. Ó, emendou duas ilhas, não tem problema. Você pode tanto vir com o ferro de solda aqui, limpa a ponta do ferro, tira o excesso de impureza ou de estanho que possa estar na ponta do ferro. Limpou a ponta do ferro, vai ali no local onde emendou, encosta e puxa para trás. É do lado. Encosta e puxa para trás. Encosta e puxa para trás. Ó, agora o que eu tinha de 2 ilhas são 3 ilhas. Não tem problema. De novo, pega a malha, acrescenta a pasta nela, vai ali, encosta a malha no local, espera entrar em fusão. Quando ela entrar em fusão, ela vai remover todo o excesso de estanho que tem ali. Encosta a malha, deixa aquecer e tira. Vamos ver como é que ficou? Vamos fazer uma limpeza para ver legal. Ó, tá vendo a sujeirada que faz essa... O ruim dessa da Soldatec é isso, como ela tem muito breu, ela fica tipo uma gordura na placa. Tá? Tirem o excesso com cotonete. Quando ela já não estiver mais tão suja, daí vocês passem a escova. Porque se vir com a escova direto toda aquela impureza que tava, vocês só vão esparramar o fluxo ao invés de limpar, entendeu? Então primeiro tirem o excesso com o cotonete, depois vocês vêm e passam a escova até para ajudar a remover esses pelinhos que ficam. Deu para entender? É interessante que vocês usem essas dicas apenas como base e que vocês levem para a bancada de vocês para vocês treinarem, tá? De como fazer cada procedimento. Entendeu? Vamos tentar tirar um componente aqui com a estação, vamos ver. Tem um componente aqui, vou usar minha ponta curva. Tá? O que é interessante vocês fazerem quando forem remover componente? Não deixa para fazer tudo na hora e na placa do cliente. Treinem antes a região que vocês têm que trabalhar e façam um teste antes de como fazer. Então você vai vir aqui no componente e vai segurar e vai ver se a sua pinça consegue pegar, se a posição que você tá com a placa tá legal. Se não der, vira a placa. A placa não precisa ficar parada no mesmo lugar. Vira a placa de forma que facilite o teu movimento para remover o componente que você quer tirar. Localizou o componente, vê se essa pinça que você está usando tá boa, ó. Segurou o componente sem... O que acontece? Se você não testa antes, você deixa para vir na hora e você... Peguei outra pinça aqui. Você vem com a pinça, pá, tenta tirar e já tá dando calor. Ó, ele soltou. Se eu faço esse movimento aqui dando calor, ele vai soprar o meu componente para longe. Então eu tenho que testar antes de remover o componente se a pinça que eu vou usar, se ela agarra, se ela segura o componente que eu quero tirar, tá? Então eu venho, treino aqui antes, dou uma seguradinha, agora a gente vem com a estação e tenta fazer, vamos ver. Vou passar um pouquinho de pasta aqui. Coloquei um pouquinho de pasta, já treinei que a minha pinça tá segurando.
Vou calibrar minha estação, 380 graus, vazão no 60. Vou fazer pelo movimento de suspensão. Vou segurar meu componente, vou deixar minha placa no ar. Quando esse estanho entrar em fusão, essa placa vai cair e o meu componente vai ficar na pinça. Então vamos lá. Lembra do aquecimento? Essa placa está fria. Venho dando um aquecimento de cima e vou aproximando. Para essa placa aquecer toda a região dela por igual, não ficar dando calor só num lugar, até para que evite te dar bolha, tá? Isso chama rampa de temperatura. Você vai aquecendo o estanho lentamente. Então já pré-aqueci minha placa, agora eu venho, seguro meu componente. Quando ele entrar em fusão, a placa vai cair, o componente vai ficar preso na pinça. Movimentos circulares, não fica com o handler parado em um único lugar. Isso é interessante que vocês entendam o tempo a temperatura da ferramenta que vocês têm. Aqui onde eu moro é frio, tá? Então eu sei que os 380 graus que eu estou usando, possivelmente ele está chegando quase todo na placa. É diferente de uma região que talvez seja mais fria ou mais quente que a minha, do ambiente onde a pessoa estiver trabalhando, tudo isso tem que ser levado em consideração. A base que está sendo utilizada para fazer o procedimento, ó, o componente soltou, acho que eu saí da linha do... O componente soltou e a placa caiu. Deixa eu arredar pro lado aqui. Ó, tô com o componente preso aqui, ó. Tá vendo? Vou deixar ele aqui do ladinho. Ó, tá vendo as ilhas de solda ali? O que vocês podem fazer nesses casos? Vir com o ferro de solda estanhado e melhorar essas ilhas de solda antes de vocês colocarem o componente de volta ali. Isso tanto pode ser feito com ferro de solda. Estanha a pontinha do ferro de vocês e dá um toquinho ali só para renovar essas ilhas de solda e facilitar o ponto de fusão. Ou vocês podem fazer isso com a própria estação, tá? Eu recomendo que vocês façam uso de... Ó, tá vendo que ficou as duas ilhazinhas de solda ali estanhadas? Isso vai facilitar para que vocês reponham o componente. Se você só tira e tenta vir e recolocar daquele jeito que estava ali, vocês vão levar mais tempo, não tem estanho suficiente, o estanho ali da placa já está velho, vocês não vão conseguir repor. Isso pode ser feito também com estanho em pasta, tá? Você colocaria 2 pinguinhos ali, vem com a estação, quando entrar em fusão, até já pode deixar o componente aqui no local. Deixa eu posicionar ele aqui para pôr de volta. Vou pegar a estação. Depois eu faço o exemplo com estanho em pasta. Ó, para evitar de voar, eu vou ficar segurando ele aqui até eu sentir que entrou em fusão. Tiro. Ainda não tá bem preso. Vou posicionar de novo e venho dando calor até entrar em fusão. Acha que entrou, tira. Ó. Agora ele já tá bem presinho ao lado. Se você achar que tem necessidade, coloca um pouquinho de fluxo pastoso em cima do componente. E agora vem vindo com o calor de longe até vocês perceberem que o componente andou para o lugar dele. Movimentos circulares. Quando o estanho entrar em fusão, esse componente ele vai achar o lugar dele, digamos assim. Ó, tá vendo que ele tá balançando? Só dá um toquinho com a pinça. Tá querendo soprar.
Afasta o ar. Ó, agora sim. Acho que tá no lugar, vamos ver. Fazer uma limpezinha. Se houver necessidade, venha dar um calorzinho de novo. Esse mesmo procedimento ele pode ser feito com auxílio de estanho em pasta, tá? Ao invés de vir dar aquele pinguinho de solda, você posiciona o componente ali já no lugar. Aliás, faz a limpeza do local, acrescenta estanho de pasta nas duas ilhas, coloca o componente ali em cima. Esse estanho, como ele tem fluxo, ele vai ajudar a prender o componente ali. Daí você vem com a estação e dá o calor. Ou, se você tiver espaço para isso, você faz a limpeza, coloca o estanho em pasta, vem com o ferro de solda e dá um toque aqui do lado até esse estanho em pasta entrar em fusão. E depois vem do outro lado e dá um toquinho. Esse componente vai se soldar no lugar também, tá? Deixa eu fazer a limpeza aqui, vamos fazer esse procedimento agora com estanho em pasta para vocês verem. Tá? Então, tudo é importante. A região que vocês estão trabalhando, se ela está bem limpa, se a ponta do ferro está bem preparada. A base que vocês estão utilizando para fazer esse procedimento, se for aquelas bases tipo Yashun, que ela é de ferro, ela dissipa muito calor, então leva mais tempo para os pontos de ND aquecerem e fazerem o estanho nos outros pontos entrarem em fusão, então demora muito mais, você fica muito mais tempo dando calor, porque o calor está se dissipando nessa base de placa e acaba se perdendo. Deixa eu remover o componente de novo. Vamos colocar... Deixa eu usar o da Antec para vocês verem a diferença. Como é melhor ter insumos de qualidade para trabalhar. Vou colocar um pouquinho de fluxo. Obviamente agora vai ser mais fácil de fazer porque o componente já foi removido, tá? Deixa eu tirar um outro que não foi mexido ainda. Como ele já foi trabalhado, já tá com estanho novo. Deixa eu ver só onde que eu tô aqui no microscópio. Esse carinha aqui, tá. Vem e acrescenta um pouquinho de fluxo. Isso aqui pode ser removido com o ferro de solda se for um componente ruim, tá? Como é que vocês vão fazer? Vocês vão vir com o ferro de solda, vão colocar ele na lateral do componente, vão aguardar ele entrar em fusão e vão remover ele. Nesse caso só é mais difícil de repor, tá? Se for um componente que você está tirando de outra placa para pôr numa placa que está sendo reparada, é interessante que vocês tirem com a estação para preservar o componente. Ó, viu que ele já saiu? Vou tentar pegar ele com a pinça. Agora a gente coloca ele de volta com a estação, ou vamos tentar fazer com a estação e o estanho em pasta. Tiramos ele, deixa eu posicionar aqui. Ó, tá vendo ele ali do ladinho, pequenininho. Tá aqui, ó. Então aqui o que a gente teria que fazer? Fazer uma limpeza. Como o local é muito pequeno, eu vou pegar um pouquinho do cotonete na ponta da pinça, vou enrolar, vou molhar no isopropílico e vou limpar aqui essa região. Limpou a região. Aqui não precisaria, tá? Mas digamos que a gente fosse reposicionar esse componente fazendo o uso do estanho em pasta. Já fiz a limpeza do componente. Pega a ponta da sonda ou de alguma coisa fina que vocês tenham aí e acrescenta ali naquela região, em cada ilha um pouquinho
de estanho. Ó, coloquei um pinguinho aqui. É um pinguinho, né? Não é todo o pote. É que a região é muito pequenininha. E um pinguinho aqui no outro lado. Quando isso aqui entrar em fusão, o componente vai pro lugar e a ilha de solda vai ficar soldada, tá? Deixa eu tirar esse excesso daqui. Depois que a gente acostuma a trabalhar com microscópio binocular, usar o USB é um desafio, não uso com tanta frequência. Daí você perde um pouco a noção de profundidade. Tá, colocamos estanho então. O que a gente vai tentar fazer agora? Vamos posicionar o componente ali. O componente que a gente tirou com ferro de solda. Pega uma pinça ou uma sonda para ajudar vocês a posicionar ele. Ó, teoricamente ele tá no lugar, tá? Vocês podem fazer duas coisas. Ou vem com ferro de solda e dá um toquinho aqui e solda a lateral dele, ou vem com o ar quente aqui em cima, fica segurando ele com a pinça para ele não sair voando nas laterais dele, né? Vem com o ar quente, quando o estanho entrar em fusão, esse componente vai pro lugar. Vamos tentar fazer com ferro de solda, já que é a dificuldade que o aluno mencionou. Não sei se é dificuldade com componentes ou não, mas eu vou tentar fazer com ferro de solda, tá? Você vem, coloca, faz uso da pinça para te ajudar a segurar e dá um toquinho ali até entrar em fusão. Eu tô com a mão na frente dos meus olhos para poder deixar para vocês verem. Ainda não consigo enxergar o que eu tô fazendo. Acho que eu soldei um lado, não sei. Vou aquecer aqui do ladinho e vou tentar ir posicionando o componente. Óbvio que ele entrou em fusão e meio que andou um pouquinho. Não consegui, tá? Então, às vezes, é melhor a gente pegar e mudar a técnica que tá se tentando fazer. Não conseguir reposicionar ele com o ferro de solda. Vou tirar aquele excesso de estanho em pasta que tem ali. E vou tentar reposicionar ele com a estação, tá? Eu consegui tirar com o ferro, mas não consegui reposicionar. Não tô conseguindo enxergar aqui, então não adianta eu ficar fazendo lambança na placa. Vem com o ar meio de longe, porque o componente é muito pequenininho. Tô aquecendo de longe, 380 vazão de ar, uns 60. E vamos acompanhando o movimento do componente. Movimentos circulares. Quando esse estanho entrar em fusão, ó, o componente automaticamente ele vai tentando ir pro lugar dele. Vamos só dar um toquinho ali e ajudar ele a se posicionar. Tirei. Vou fazer uso de um pouquinho de fluxo para auxiliar. Coloquei um pouquinho de fluxo, venho do calor de novo. Vamos ver se agora ele se ajeita ali. Ó, dei muito ar. Aqui acho que eu podia estar usando a vazão de ar um pouquinho menor, tá? Ó, só dei um toquinho ali para reajustar ele. É isso. Componente soldado no lugar de volta, tá? Então, às vezes, eu não tava conseguindo enxergar, eu não ia conseguir colocar ele de volta com o ferro de solda. A ideia seria dar um toquinho aqui, esperar entrar em fusão, depois só vir e dar um toquinho do outro lado, porque o componente já ia estar quente. Não consegui fazer, talvez no microscópio binocular eu poderia ter conseguido, né? Então, removi ele com ferro de solda, achei melhor reposicionar ele com a estação, tá? Aqui ficou um resíduo de estanho em pasta, que foi o que vazou desse que eu coloquei pra melhorar as ilhas de solda do componente. Isso aqui eu posso tirar, tá? Molho a malha no estanho. Coloca ali a malha, espera entrar em fusão. Automaticamente o calor vai sugar o resíduo de estanho que tem ali, tá?
Dessa forma vocês fazem o serviço bem limpo, seguro. Vamos dar uma limpezinha aqui. Deixa eu pegar o cotonete. Tá, aqui ele tá manchado. Olhando a olho não dá pra perceber que o microscópio ele amplia, né? Parece que tá... Mas tá só manchado, tá? O excesso de estanho ele foi totalmente removido, tá? O componente tá ali. Foi bem soldado. E é isso. Essas foram as dicas aí. Espero que facilite no dia a dia de soldagem. Vão para a bancada, tentem reproduzir esses procedimentos, criem técnicas novas que facilitem o dia a dia de vocês. Tentem treinar para criar técnicas que facilitem o dia a dia de vocês e procedimentos de soldagem. Realmente é treino, tá? A gente aprende as técnicas de base, mas se você não for para a bancada treinar e tentar praticar para que isso realmente dê certo, não vai acontecer, tá? Então, lembrando ali os passos iniciais, precisa ter um insumo de qualidade, precisa estar com as mãos bem apoiadas para você conseguir posicionar bem o teu ferro de solda. Os movimentos do handler, você precisa estar com o teu braço firme para você poder movimentar o pulso e direcionar o ar para o lugar certo. Então, tudo são coisas que vocês podem treinar, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Compartilhem aí com a galera nos grupos de iniciante para auxiliar quem de repente também está com dúvida e dificuldade em soldagem. Deixa aqui nos comentários caso vocês tenham outras dificuldades e outras dúvidas, até referente à soldagem menos, componentes específicos, se é um conector FPC, seja lá o que for. Eu já tenho vídeo aqui no meu canal sobre procedimentos para como remover e colocar de volta a FPC. Até para colocar de volta o vídeo durou acho que quase 1 hora. Eu me atrapalhei bastante também fazendo o uso do microscópio USB. Depois que a gente vai aprendendo a trabalhar com ferramentas de mais qualidade, você consegue utilizar as ferramentas que te serviram para base, mas eu apoio um pouquinho cada vez que eu vou usar o USB, agora que eu já me acostumei a trabalhar com o binocular. Mas é isso, espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Quero agradecer para quem assistiu o vídeo até o final. E é isso. Deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e tamo junto sempre. É nóis, galerinha. Beijo.